O único sobrevivente de um esquadrão de soldados terá que se refugiar atrás de um muro praticamente destruído, enquanto tenta não ser eliminado por um sniper extremamente habilidoso. Fala galera, hoje no resumo do filme iremos acompanhar na mira do atirador. E pessoal, nós estamos quase chegando a 600 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever. E também caprichar do like para bater a meta de 7.500 likes. E agora, bora lá. Em 2007, no final da Guerra dos Estados Unidos da América com o Iraque, dois soldados norte-americanos estão vigiando um oleoduto, onde aparentemente vários operários foram finalizados rapidamente por um sniper profissional, mas no momento não existe nenhum inimigo à vista. Na opinião de Isaac, foi um profissional sozinho que fez tudo aquilo. Porém, por outro lado, o sargento Matthews desacredita disso, já que precisaria ser muito excepcional para fazer tal coisa. De repente, Matthews perde a paciência por já estar há muitas horas ali e decide ir até o local, mesmo com Isaac dizendo que isso seria perigoso se tivesse um sniper muito bom por ali. Enquanto o sargento caminha até lá, os dois conversam meio descontraídos pelo comunicador e fazem gracinhas no Boomworld. Tudo parece estar na paz, e a essa altura eles realmente parecem estar sozinhos no local. Porém, o telescópio de Isaac acaba embaçando e ele precisa limpá-lo, assim não observando mais os arredores. Só que nesse momento, o sargento Matthews chegou ao local e percebeu que algo estava errado, já que todos os corpos tinham apenas um tiro na cabeça, indicando que provavelmente foram finalizados por um ótimo sniper. Aí do nada, o sargento é atingido e cai ferido no chão. Então Isaac sai de sua posição e vai até seu colega para ver se pode resgatá-lo. Quando assim que ele chega perto do amigo, o sniper começa a atirar nele e o sargento ordena que ele saia dali. Infelizmente, Isaac acaba sendo atingido e ferido antes de pegar cobertura em uma parede que estava praticamente destruída. Mesmo com sua perna toda acabada e sentindo muita dor, Isaac também tenta ver se tem alguma forma de salvar o seu colega. No entanto, Matthews informa que seu ferimento foi muito feio e por isso não conseguirá sobreviver. Assim, ele pede para que Isaac conte para o irmão dele onde ele colocou a grana que acumulou em sua vida. Mas se recusa a assistir seu colega, Isaac encara a dor, faz um torniquete em sua perna para parar os sangramentos que perca muito sangue, e depois disso pega o rádio comunicador de longa distância para pedir resgate. Só que infelizmente a antena do rádio estava danificada e os caras não poderiam conseguir ajudar num curto espaço de tempo. Então Matthews decide tentar fazer algo contra o sniper e pede para que Isaac identificar a localização aproximada do inimigo. O cara até tenta avisar para o colega não fazer nada se não levaria mais tiros do sniper, mas como o sargento estava insistindo nisso, Isaac decide tirar algumas pedras da parede para poder usar seu telescópio e ver o inimigo. Ele acaba machucando sua mão no processo, mas tem sucesso em pegar visão. Infelizmente já é tarde demais e Matthews tinha ido de base devido ao seu ferimento no abdômen. Sem saber o que fazer e vendo que sua perna está piorando, Isaac junta todas suas forças e tira o projétil de sua perna. E caramba, isso doeu só de ver. Depois de arrumar seus curativos, Isaac acaba adormecendo rapidamente devido ao cansaço e a dor. Só que por sorte ele acorda bem na hora em que estavam fazendo uma última transmissão para ver se havia alguém do outro lado da linha. Depois de sair de seu atordoamento, Isaac fala imediatamente sua situação de vida ou morte e solicita uma evacuação médica. Então ele passa sua localização e o homem do outro lado da linha fala que Isaac só precisa aguardar. O soldado até tenta chamar Matthews de novo para ver se ele estava vivo, mas não recebe resposta. Pouco depois, Isaac volta a ter contato com a base. Ele confirma sua identidade e informa que Matthews está extremamente ferido ou sem vida. Além disso, o cara também fala que a bala que ele acertou é de alto calibre e que existe um atirador experiente pelas redondezas. Por isso, uma escolta pesada deveria buscá-lo. Estranhamente, o homem do outro lado da linha começa a pedir que Isaac mostre sua posição usando um sinalizador ou dando tiros. Só que Isaac percebe que isso não faz sentido algum e nem faz parte do protocolo de resgate. E o homem do outro lado da linha continua falando para persuadir Isaac. E é nesse momento que o soldado percebe que a voz do rádio tem um sotaque muito forte, revelando-se que na verdade esse cara é o próprio atirador. Isaac começa a suar frio, pensando que ele quase revelou sua posição, e até mesmo grita para descontar a sua frustração. O homem do outro lado da linha começa a falar sobre Matthews para tentar acabar com o espírito de Isaac, mas isso não abala o cara, e ele continua pedindo ajuda pelo rádio de longa distância. Então Isaac começa a conversar com o inimigo para saber o que ele quer, e o cara revela que tudo que ele deseja é conhecê-lo. E como só tem os dois por ali, Isaac concorda em falar com o homem para ver se entende um pouco mais seu inimigo, mas o soldado inimigo diz que não tem nada a dizer e nem história para contar, e digamos que provavelmente os dois tinham as mesmas intenções. Enquanto puxa assunto, Isaac tenta achar a localização do homem do outro lado do rádio, e o cara revela que é apenas um arqueiro normal, um civil. E aí Isaac obviamente não acredita, e começa a anotar lá atrás do som que teve dos tiros que ouviu anteriormente, para assim descobrir a distância que eles estão um do outro. Ele usa o ângulo que a bala atingiu para ver a posição aproximada, e vê alguns lugares em que o cara poderia estar, mas para ter mais certeza, ele começa a ver todos os lugares em que o inimigo atirou, e desenha todos os possíveis locais compatíveis com esse ângulo e distância. E tudo isso durante uma conversa onde ele revela ser um soldado de elite, e através das perguntas, Isaac percebe que o inimigo sabe muito deles, e provavelmente foi treinado por americanos. Sabendo que o inimigo esfaqueou os Estados Unidos pelas costas, Isaac fala que esses assassinatos foram sem sentido, já que o oleoduto serviria para trazer dinheiro para o país. Só que o outro homem obviamente sabe que isso não era verdade, e que os Estados Unidos estavam apenas
conflito pela matéria-prima do país. Isaac até tenta dizer que a guerra acabou há algum tempo e que essa situação não tem sentido, mas o inimigo fala para Isaac que a guerra está longe de acabar. O soldado não se abala e começa a olhar em volta para ver quais são suas opções de ação. Só que enquanto Isaac tenta se arrastar para pegar algo que viu, o homem no rádio revela que conhece Jean, um outro soldado que estava como ele em Matthews. Além disso, ele diz que caso o soldado se recusasse a conversar, ele destruiria o rosto de Matthews. Sob essas circunstâncias, Isaac começa a falar um pouco sobre como ele e seus colegas soldados se divertiram ali, já que a guerra tinha acabado. Tudo isso enquanto tenta fazer um gancho para pegar algo. Isaac se sente bem desconfortável por ter que falar sobre seus colegas falecidos. No entanto, como o inimigo está ameaçando tirar a cabeça de Matthews, o cara acaba não tendo opções. Então ele bebe sua última gota de água e percebe que o cantil havia sido atingido. Após isso, ele volta a conversar com um homem e pergunta sobre como tudo isso acabaria e o que ele exatamente queria. O inimigo revela que tudo o que quer agora é conhecer ainda mais Isaac, já que ele conhece um pouco sobre o soldado ferido. Por exemplo, o fato dele estar desidratado por ter seu cantil atingido. E sim, galera, o cara fala que o cantil foi acertado de propósito. Isaac desacredita no início, já que ninguém pode ser tão preciso. Só que aí as coisas ficam ainda mais estranhas, porque o cara diz que a lateral do rádio também foi acertada, e ainda fala exatamente o local em que a bala foi arrojada no joelho do soldado, e os sintomas que ele está sentindo. Isso obviamente deixa Isaac alarmado, então ele pega a arma e tenta mudar de posição por achar que está sendo observado. De repente, o cara começa a falar que é irônico o soldado norte-americano estar se escondendo na sombra do Islã, já que aquele muro era uma escola que foi destruída para que o aeroduto fosse feito. O soldado não se abala com isso e começa a considerar as possibilidades do momento, como a própria arma do sniper e o tanto de munição que já foram usadas. Então, para não ter mais dúvida, ele decide perguntar para o próprio atirador, só que isso era tudo fachada para que ele pudesse escutar os voos ao redor do seu inimigo. Após prestar bastante atenção no som ambiente e os barulhos que tinham de fundo, Isaac chega à conclusão de que o sniper está no meio da pilha de lixo e escombros que chamam a uma certa distância. E aí, percebendo como a habilidade do cara devia ser insana para ter tanta precisão, Isaac pergunta para o atirador se ele era Juba, o lendário sniper anjo da morte que fez 35 baixas em soldados norte-americanos. Uma curiosidade legal é que esse sniper misterioso já foi retratado no filme Sniper Americano, onde Bradley Cooper atua como Chris Kyle, o atirador mais letal dos Estados Unidos da América. No filme, os dois incríveis snipers se enfrentam e Juba acaba levando a pior. E apesar de ambos os personagens terem existido na vida real e terem lutado na mesma guerra, os dois nunca se viram ou se enfrentaram diretamente. Sabendo disso, Isaac começa a chamar o cara de traidor, já que toda essa habilidade tinha sido aprendida com os próprios norte-americanos. Mas para Juba isso é totalmente um ponto de vista, já que nesse momento eram soldados dos Estados Unidos que estavam invadindo seu país para roubar recursos. A conversa continua e Juba pergunta o motivo de Isaac ainda estar ali e qual seria o motivo do soldado continuar voltando várias vezes para o campo. O cara questiona se tudo isso é por conta do Jean e também pede para que Isaac fale um pouco sobre esse soldado. Já que não tem muito o que fazer, Isaac conta que ambos eram amigos desde criança e sempre moraram na mesma região. Suas famílias sempre foram próximas e o pai de Isaac era como um avô para o filho de Jean, sendo basicamente por isso que o cara não consegue voltar, já que ele teria que ver quase sempre a família do seu falecido amigo, e assim ele se sentia culpado o tempo todo. Após ouvir isso, Juba diz as coisas horríveis que faria com o corpo de Isaac, e que ele pregaria a língua mentirosa do soldado no peito dele, mas que mesmo assim deixaria seu corpo para ser encontrado. Sabendo que não tem muitas escolhas, Isaac coloca seu uniforme e capacete na arma, e usa isso para tentar enganar Juba, e fazê-lo atirar para revelar sua posição. Porém, o atirador não cai nessa, e para piorar o capacete acaba caindo do outro lado do muro, o que faz Juba dar risada da tentativa falha. Percebendo que nada está dando certo, Isaac até mesmo cogita cancelar seu próprio CPF, mas ele desiste e se deita para descansar. Mais tarde, quando acorda, o cara reúne suas forças e vai até o corpo de outro soldado. Isso tudo sem saber que tinha acabado de ficar na mira do atirador. Além do perigo, o cara pega uma mochila e o rádio e volta rapidamente para o muro. Só que dessa vez Juba atira nele. O primeiro tiro acaba saindo errado devido aos fortes ventos e areia no ar, mas os próximos tiros são feitos contra o muro, que não aguenta o dano e acaba cedendo, sobrando assim menos espaço para Isaac. Sem ligar para isso, Isaac bebe toda a água que conseguiu achar e come os docinhos que tinha ali. De repente, Juba entra em contato e diz que isso que Isaac fez foi estupidez e que ele poderia ter sido atingido facilmente. Mas enquanto Juba tentava conversar com ele, Isaac usa esse tempo para verificar os equipamentos e infelizmente para ele, o rádio não funcionava mais. Além disso, a luneta estava ainda pior do que antes. Vendo que o atirador não ia parar de falar, Isaac tenta responder o cara, porém o rádio começa a ter uma estranha interferência de sinal. E é nesse momento que Isaac percebe que o que causava isso era Matthews. Ele
não tinha ido de berço ainda, e agora estava mexendo em seu rádio. Ouvindo que o Sniper também estava na linha, Matthews usa um pequeno espelho para sinalizar para Isaac. O cara, obviamente, fica feliz em ver que o seu parceiro ainda estava vivo, e revela que a posição do atirador era um monte de lixo. Então o sargento dá uma olhada no local e começa a tentar alcançar a sua Sniper. Para chamar a atenção de Juba, Isaac tenta se comunicar com ele falando sobre famosos poetas americanos, e Juba também revela que era um professor em Bagdá, até o momento em que a escola foi destruída por uma bomba americana. Só que para Isaac, esse não é um motivo válido para o cara finalizar os trabalhadores ou entrar nessa guerra. O problema é que enquanto os dois conversavam, Juba estava tentando verificar o corpo de Matthews. Por sorte, a forte poeira do ar estava dando uma ótima cobertura para o cara. E rapidinho aqui, galera, uma curiosidade é que a guerra do Iraque, o Sniper Juba também é conhecido como o atirador de Bagdá, e ele conseguiu deixar mais de 300 soldados fora de combate, e a maioria desses foi abatido por um único tiro. Voltando para o filme, Isaac e Juba continuam sua conversa para ver quem consegue causar mais dano mental ao outro. Juba fala sobre como o soldado já estava ficando totalmente fraco e debilitado, seja fisicamente ou mentalmente. Mas para dar tempo para Matthews, Isaac fala a respeito do lendário Capitão Albright, o homem que treinou ele e Matthews, e queria caçar Juba depois de tudo. Nesse momento, Matthews finalmente consegue colocar a mão na arma, só que como a poeira baixou, o cara não pode se mover, e pois ainda é terreno aberto, o clima fica totalmente tenso, já que Juba tem visão clara dele. Juba diz que se Isaac não contar o motivo de ficar com o telescópio quebrado, e irá tirar a cabeça de Matthews. E agora que sabe de seu parceiro ainda está vivo, para ganhar tempo, Isaac revela que usa o telescópio, pois não consegue mais pegar em um rifle devido à sua culpa, já que o motivo de Jim ter morrido foi porque ele perdeu o sniper inimigo de vista. Só que como Juba não estava dando resposta, Isaac começa a falar com Matthews que estava entrando em posição para atirar, mas o que ele não sabia era que seu rádio ainda estava ligado, e percebendo que Juba tinha ouvido o que ele disse, Isaac começa a atirar para cima para chamar a atenção do atirador. Tudo isso enquanto tenta falar a localização do inimigo para Matthews. O sargento se sente preparado e começa a atirar no lixão sem ter um alvo definido. Infelizmente, quando as balas acabam e ele precisa recarregar, Juba atira e acerta o ombro dele, e Isaac se desespera com isso, e começa a falar no rádio que Matthews não é mais uma ameaça, para ver se Juba deixa ele vivo. Depois de ter tomado um tiro no ombro, Matthews tenta se afastar até o muro junto com a arma, mas infelizmente Juba consegue finalizá-lo assim que ele estava para chegar no muro, e ver seu amigo morrendo bem na sua frente acaba abalando Isaac. Por isso, o cara começa a implorar para ir para casa, só que o atirador retruca dizendo que isso é mentira, pois mesmo após o fim da guerra ele continua ali. Sem mais esperanças, Isaac revela que foi ele quem finalizou Jim. Ele tinha tentado acertar um inimigo, mas acabou errando o tiro, e a bala pegou em Jim, e essa culpa estava correndo sua alma até agora, e devido a isso ele não consegue ir para casa em paz. Por isso ele sempre tenta consertar a história mentindo para todos, menos agora para seu maior inimigo. Vendo que Juba parou de responder, Isaac se arrasta até o rádio e tenta se comunicar com a base mais uma vez. Depois de fazer alguns ajustes, ele finalmente consegue falar com alguém, porém antes que ele consiga pedir ajuda, o atirador intercepta a chamada e começa a se comunicar com o Capitão Albright como se fosse o próprio Isaac. No entanto, ele só fez isso porque o soldado já tinha conseguido pedir ajuda anteriormente, e o que o Juba faz ao mandar informações erradas pelo rádio é tentar atrasar ao máximo a chegada do comboio. Mais tarde, Isaac acorda e escuta barulhos de helicópteros. Ele pega o rádio para se comunicar com o Juba, mas acaba não recebendo nenhuma resposta. Então Isaac amarra uma madeira em uma corda e usa isso para pegar a arma de Matthews. Depois ele prepara a arma exatamente como precisaria para atirar, derruba o muro e volta para sua posição, se preparando para meter bala em Juba. Tudo isso enquanto os helicópteros de resgate estão chegando ali. De repente, Juba começa a atirar em Isaac, assim revelando sua posição. E aí o soldado aproveita essa chance e dá um único tiro no inimigo. Nesse momento, Juba para de atirar, e o soldado não tem certeza se acertou ou não o alvo. Mas como precisa mostrar que estava ali para os helicópteros, ele decide se levantar e fecha os olhos, não querendo ver se ia ser atingido ou não. Após algum tempo, ele percebe que ainda estava vivo e que a ajuda finalmente chegou. Ele já não aguenta mais de cansaço e cai para ser levado até o helicóptero. Só que infelizmente ele foi o único sobrevivente. Os soldados recuperam os corpos de todos que foram abatidos e levantam voo. Só que para o azar de todos, Juba ainda estava vivo. O atirador começa a finalizar todos dali e até mesmo fazer o helicóptero cair. No final, Juba foi o vencedor e o único sobrevivente desse combate. Só que para piorar, o cara continua a responder na base norte-americana como se fosse um soldado deles. E na verdade, isso nem era para ser o final original no filme. O plano era que terminasse com Isaac sendo resgatado e o atirador acabasse sendo de arrasta pra cima. Mas honestamente, eu acho esse final melhor, por não acabar sendo clichê. Fala galera, se vocês estivessem no lugar de Isaac e conseguiriam sobreviver, me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do resumo do game, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então correm lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do resumo do filmes. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.